No seu último capítulo, o Caderno de Cultura apresenta as diretrizes e metas esperadas pelo grupo que o formulou. Vamos ver a matéria. Com o objetivo de contribuir para a influência da cultura no desenvolvimento econômico local do Estado do Rio, o Fórum Permanente Estratégico da Alerj elencou as principais ações esperadas pós-lançamento do Caderno de Cultura do Estado. Entre elas estão o fortalecimento das secretarias municipais de cultura, a criação dessas secretarias nos municípios que ainda não a possuem, investimento na infraestrutura e manutenção das instalações culturais e no acesso a elas, promoção de editais por parte da Secretaria de Estado de Cultura para fomentar a realização de projetos culturais, entre outros. Essas e as demais atividades foram definidas nas reuniões da Câmara Setorial de Economia Criativa, que faz parte do Fórum, junto com a equipe do Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio. Se você deseja ver a lista completa dessas ações, é só entrar no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. Dentre essas diretrizes, tem uma questão muito importante do fortalecimento das secretarias municipais de cultura, né, para que elas possam dialogar com a ideia do desenvolvimento. Como é que a gente faz isso na prática? Quer dizer, como é que a gente consegue também incorporar, dentro de uma discussão, colocar a cultura na mesma mesa que o desenvolvimento econômico? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta difícil. Mas, na verdade, o que a gente deve ter como norte é de que a cultura deve ser preservada. Isso faz com que a Secretaria de Cultura tenha uma função também de preservação, de memória, né, de não deixar com que o processo econômico apague a especificidade do lugar. Agora, você também precisa fazer com que essa Secretaria de Cultura consiga ter interlocução com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente não entenda desenvolvimento econômico como uma visão ultrapassada de que ele é sinônimo de industrialização. A cultura também pode promover o desenvolvimento econômico, não só o desenvolvimento social, mas também o desenvolvimento econômico, gerar emprego, gerar renda, gerar postos de trabalho, a partir daquilo que te diferencia dos demais. E quando você tem, por exemplo, nessas áreas de interseção de grandes empreendimentos chegando, a cultura também pode, quer dizer, esses grandes empreendimentos podem ter como retorno para o município justamente a preservação dessas manifestações. Exato, você pode também utilizar dentro da questão da responsabilidade social e ambiental desses grandes empreendimentos, criar marcos regulatórios para que o empreendimento se instale. A gente não tem que ser contra os grandes empreendimentos, mas que eles também, se regulados, eles também podem servir como um impulso para a preservação cultural. Eu acho que a gente precisa estabelecer uma melhor conexão entre cultura e economia, entendendo que muitas vezes a economia ela vai ser o meio pelo qual a cultura vai se desenvolver, certo? Agora, para isso você precisa de ter marcos regulatórios, as secretarias de cultura precisam estar fortes e com capacidade de dialogar com as outras secretarias de governo. E o que é interessante também é essa questão da visibilidade. Muitas vezes as manifestações elas são típicas de determinados locais, não necessariamente a população tem conhecimento de que elas existem ali. Então, também ter esse diálogo com o mundo, no sentido de se mostrar, de se apresentar, é fundamental. Isso é um problema clássico da cultura. Muitas vezes o produtor da cultura, o artista, ele tende a achar que ele não deve se empenhar para comunicar aquilo que ele faz, que naturalmente as pessoas conhecerão. E, na verdade, você precisa associar também a competência estética dele, competências de comunicação, competência de promoção, de gestão do que ele realiza. Não significa transformar a atividade dele em um grande negócio. A gente não precisa necessariamente caminhar para isso. Mas que ele entenda que ele pode viver daquilo e que para ele viver daquilo e impactar o local em que ele se realiza socialmente, se ele tiver mínimos conhecimentos de gestão e de promoção, ele usa isso a favor da cultura, não é contra a cultura, né? Ele usa isso a favor da cultura. O Caderno de Cultura está dentro de uma trilogia, como a gente já falou no programa, que inclui turismo e esportes, que dão nome, na verdade, à Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes do Fórum. Há uma expectativa de junção desses 3 mapas que foram produzidos em parceria com a UERJ. Como dialogar, juntar esses 3 pontos e poder falar da importância deles para uma discussão de desenvolvimento local?
Sim, é uma discussão que a gente está iniciando, né? A gente pretende, no momento, pegar um pouco dessas bases e identificar essas potencialidades, né? A gente, por exemplo, nesse mapa da cultura, fez uma opção que nos outros 2 mapas a gente ainda não tinha feito, que foi, por exemplo, dar uma cara à Baixada Fluminense. Né? No mapa de turismo e no mapa de esporte ficou mais como pontos de destaque, mas não necessariamente uma coisa assim direta, como foi, por exemplo, nos territórios culturais, que a gente fez associação com a cultura afro-brasileira, com relação ao carnaval e ao sincretismo religioso, né? Então, a ideia é que a gente venha trabalhar esses dados. Hoje as bases são diferentes, né? Tem bastante tempo já que a gente fez esse trabalho. E essa união é justamente para permitir uma ferramenta para poder pensar a política pública, né? Essa descentralização para as secretarias é necessária, né? É essencial para que elas tenham, elas que têm a ideia, a noção de como é a realidade local. Né? A gente traz sim um material que a gente levou tempo para pesquisar com o trabalho, mas no fim das contas é um apoio. Né? Um apoio que, no caso, vai ficar nessa dependência das secretarias de realizar esse trabalho. Como cultura, esporte e turismo são coisas que podem estar ali ligadas, né? Eventualmente cultura pode ter a ver com esporte, com turismo e vice-versa, né? A nossa ideia de juntar esses 3 mapas pode ser sim uma ferramenta importantíssima para o futuro, pensando nessas áreas de atuação das secretarias e também do governo do Estado. E aí também a construção de uma agenda comum que seja um desafio para ser vencido pelos municípios na gestão daquele governante. Eu acho que é muito clara a relação entre cultura e turismo. Né? Cada vez mais o turista deseja conhecer algo diferente do que ele vivencia no lugar que ele reside. Então, se nós utilizamos a cultura como um ativo fundamental do turismo, você tende a atrair mais turistas. Com relação ao esporte, a mesma coisa. O esporte ele também pode ser percebido numa dimensão turística, quando você caminha para os esportes radicais, dos eventos esportivos, os eventos esportivos de grande alcance. E pode ter um impacto também indireto, extremamente interessante, em você mudar a cultura daquele lugar, e que as pessoas também podem praticar mais esportes, se tornarem mais saudáveis e, consequentemente, até mais produtivas, né, nos seus trabalhos. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão sobre o desenvolvimento muito mais complexa do que nós tínhamos no passado. E reconhecer que a vida esportiva é importante, que a vida cultural é importante, que isso fundamenta uma atividade turística e que isso fundamenta outras atividades que não necessariamente originadas nesses campos. Maravilha desse trabalho que vocês já juntaram esses 3 mapas, agora mergulhar numa discussão mais profunda nas reuniões de Câmara. Obrigada, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, João, obrigada, Felipe, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação. O Rio em Foco está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você já segue a gente? Não? Então aproveita e entra nesses endereços agora. Você também pode enviar suas dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp 21 98890 4709 ou para o nosso e-mail rioinfoco@lerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.